Eu agradeço a Deus pelos dias de paz, graças a Ele conquistei os meus ideais. Eu agradeço o Papo em Dia, eu agradeço. Saúde, você aqui dentro do Papo em Dia, hora de falar de saúde. Hoje eu recebo 2 especialistas, um neurocirurgião e um cirurgião vascular e endovascular, Dr. Hugo Dória, neurocirurgião, e o Dr. Moraes Júnior, que é o nosso cirurgião vascular. Tudo bem, doutor? Tudo bom, Duda? Estava contando para ele nos bastidores que eu fiz um procedimento, mas é importante, né, doutor? Deu uma queimadinha, deu uma furadinha, mas é bom, né? É fundamental a gente prevenir complicações futuras com tratamento nessa fase inicial. Aproveitando que a gente vai falar sobre problemas vasculares, eu queria falar sobre úlceras vasculares, né? O que é uma úlcera vascular, doutor? Perfeito, Duda. Esse é um tema muito importante, até porque ele traz para a população em geral uma grande limitação na qualidade de vida, né? Aqui eu trouxe um exemplo de uma úlcera mais comum na população, que seria a úlcera de etiologia venosa, né, decorrente, né, de varizes não tratadas, né, e que com a evolução do tempo, né, acabam levando à formação dessa pigmentação da pele, que a gente chama de... Fica avermelhado? Fica escurecido, acastanhado. E, consequentemente, a pele vai ficando cada vez mais frágil e pode, sim, romper uma úlcera nessa perna. Isso é uma das principais causas de afastamento do trabalho, né? E esses pacientes ficam com a qualidade de vida bem prejudicada. O que causa a úlcera? Então, a úlcera ela tem várias etiologias. Aqui eu trouxe um exemplo, né, de uma úlcera venosa, mas ela também tem úlceras arteriais, tem úlceras decorrentes de doenças autoimunes, que seriam as vasculites, né? Então, são diversas etiologias. Por isso é fundamental uma avaliação com o cirurgião vascular para a gente determinar essa causa e poder tratar o problema. E quais as tecnologias, por exemplo, mais atuais? Porque hoje em dia tudo que fala em cirurgia, em procedimento estético, ou procedimento preventivo, ou minimamente invasivo, se fala em tecnologia. Que tipo de tecnologias são usadas hoje nos tratamentos de feridas mais complexas, por exemplo? Isso. Hoje, uma das ideias da gente estar aqui hoje é poder trazer informação sobre novas tecnologias, novas formas de tratar essas lesões mais graves, né? Nas úlceras venosas, a gente hoje tem algumas terapias de compressão, né, desses membros inferiores que ajudam no retorno venoso da perna e facilitam a cicatrização. A gente associa algumas técnicas também com a utilização de matriz de regeneração dérmica, que é como se fosse uma pele artificial, né, o que a gente tem hoje mais próximo de uma pele artificial. Pele artificial? Que a gente ajuda na cobertura dessas úlceras e ela facilita também o processo de cicatrização. Essas úlceras tem pacientes hoje no consultório com 40 anos com a úlcera aberta, que a gente consegue com a terapia mais avançada cicatrizar em alguns meses. Então, a gente tratando... Fica aberta assim tanto tempo, doutor? Pode ficar assim. Esses pacientes sofrem muito. Sofrem preconceito, sofrem a dificuldade com relação à dor, né? Porque isso é muito doloroso, essas lesões. Elas tendem a ser uma porta de entrada para a infecção. Isso que eu ia falar, ainda tem o problema da úlcera, se tem uma ferida aberta, a gente tem um problema de uma infecção grave, né? Exato. Alguns pacientes chegam a ter um risco de perda do membro associado a essas úlceras. Não só úlceras venosas, mas úlceras arteriais também. Agora, doutor, o senhor falou de matriz regenerativa dérmica. Isso. O que é isso? A matriz de regeneração dérmica, ela surgiu da ideia da gente ter um substituto sintético para a pele, que fosse facilmente disponível para a gente fazer a cobertura dessas lesões, né? E a indústria acabou desenvolvendo uma matriz rica em colágeno. Essa matriz em íntimo contato com o leito da úlcera, ela acaba estimulando a migração de células cicatriciais para aquela região. Essa matriz, ela adere, ou seja, ela integra ao tecido humano, né? E ela tem uma outra camada, que é a camada de silicone, que ela simula como se fosse a nossa epiderme, como se fosse realmente a camada de pele. Após 2 a 3 semanas, essa matriz está completamente integrada, você retira esse silicone e faz um enxerto de pele por cima, cobrindo essa úlcera. Então, essa é uma das terapias que a gente tem hoje mais modernas. Em geral, a gente associa a matriz de regeneração dérmica à terapia de pressão negativa, que é outra tecnologia também, sim, que é um assunto para uma próxima... Com certeza. Mas tem um curativo que fala, curativo a vácuo? O que seria esse curativo a vácuo? Esse curativo a vácuo seria justamente esse curativo com pressão negativa, né? Ah, aqui. Então, é gelado? Não. Não. Ele promove, ele tem um sistema que é como se fosse uma mola, um dispositivo, né, que ele promove uma sucção na ferida. Ah, tá. Ele promove uma pressão negativa de menos 125 milímetros de mercúrio. Nossa, dói?
Não dói. Não? Não dói. Dói muito mais esses pacientes aqui. Esse curativo pode ficar 1 semana no paciente. Então, esses pacientes que, teoricamente, teriam que fazer uma troca 2 a 3 vezes ao dia desse curativo, eles não precisam. Então, eles têm muito menos dor, né, com esse tipo de curativo. E esse curativo também promove um estímulo na cicatrização da ferida. Olha aqui só. a gente tem a aplicação. Essa paciente é uma paciente do consultório, onde a gente aplicou no consultório mesmo, não precisa nem de internação hospitalar, a matriz de regeneração dérmica, e a gente associou um curativo portátil, né, um curativo a vácuo. Essa paciente está tendo sucesso na terapia. Ela tinha uma úlcera venosa, já com 6 meses de evolução, muito dolorosa, e a gente conseguiu aí ter uma boa evolução do quadro dela. Hoje nós estamos falando aqui sobre problemas de saúde graves, né, que podem chegar a ser muito graves quando não tratados. Como, por exemplo, o doutor falou, em caso de ferida, tem pessoas que perdem membros, de repente, por causa de uma infecção, que acaba cometendo no local do problema que houve a úlcera vascular. Então, tem que tomar muito cuidado, fazer exame preventivo, fazer exames constantemente, perceber que tem alguma coisa que tem que fazer, né, doutor? Eu acho que o principal é procurar assistência médica. Esses pacientes, às vezes, por falta de informação, não procuram um especialista, né? E como a gente falou aqui, as úlceras, elas não são só de etiologia venosa, tem outras etiologias. As úlceras arteriais, às vezes por obstruções arteriais, por falta de circulação, são ainda mais graves e com potencial risco de amputação do membro ainda maior do que essas úlceras venosas. Então, precisa que um especialista avalie. O senhor sabe que, um breve relato, eu sofri um acidente de moto quando eu tinha 18 anos de idade, o senhor falou da ferida aberta. Sim. E eu tive uma queimadura que saiu a pele e ficou aquela lesão aberta. E eu fui fazendo fisioterapia naquele turbilhão de água quente. Então, você imagina, eu com a ferida aberta, entrava no turbilhão, ficava 1 hora ali por causa da fratura e tal. Só que onde estava lesionado, que estava aberto, causou uma infecção. Eu cheguei para o hospital com início de gangrena. E o médico falou exatamente isso, que eu chegaria a uma amputação se ele interrompesse imediatamente aquele tratamento e começasse um tratamento para a infecção. Uma das oportunidades de se utilizar a matriz de regeneração dérmica é justamente quando você perde essa camada de pele de proteção, seja por uma queimadura de 1º, 2º grau, né? Você vai fazer uma higienização daquela ferida e vai utilizar essa matriz para cobrir aquela área, evitando infecções secundárias aí naquela região. E a gente está falando do maior órgão do corpo humano, né? Exato. A gente está falando da pele. Doutor, obrigada pela sua participação. É um prazer, espero sempre. mais vezes. Agora eu vou conversar com um colega que, em alguns casos, vocês atuam juntos, que é o neurocirurgião, né? Com certeza. Obrigada, doutor. Tchau, tchau. E agora eu recebo o doutor Hugo Dória. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Dudu, e você? Seja bem-vindo ao programa. Faz tempo que eu não te vejo, hein? O senhor também não para no Brasil? Tá O que sempre... faz? A gente O que faz com um médico que não para no Brasil? Tipo, puxar aqui... Precisamos estudar sempre, né? Tá cada vez mais aprimorando. O senhor vive atualizando, vive fora. É imprescindível, não tem como. Doutor, hoje eu tenho umas perguntas meio que diferentes para fazer com relação a diversos temas que a gente já abordou aqui no programa. Tumores cerebrais, né? As pessoas têm muitas dúvidas ainda. O que é um tumor? As pessoas confundem com AVC, aí confundem com uma coisa com outra. Então, vamos falar um pouquinho dos tumores cerebrais, que é uma primeira pergunta. E como é e quais são os resultados cirúrgicos? Aí eu tenho uma pergunta-chave aqui que eu ouvi dizer que operam de olho aberto. É possível também. Então, vamos começar pelos tumores. A neurocirurgia, ela tem avançado muito, né? Se formos pensar que até 1980, praticamente a gente não tinha nem tomografia. Depois a ressonância chegou em 1990. Então, tudo isso, o diagnóstico, ele vem trazer informação para o médico e a informação é imprescindível para a programação do tratamento. No meu caso, como neurocirurgião, a programação cirúrgica. Sim. Mas ainda mais para o diagnóstico precoce. Então, assim, a gente sempre ouve falar sobre o diagnóstico, a importância do diagnóstico precoce para tumores de mama, a importância do diagnóstico precoce para tumores de próstata, as campanhas de saúde pública, mas também isso é fundamental para a neurocirurgia. E a gente não ouve muito falar. Não ouve tanto falar, mas deveria ouvir, porque isso na neurocirurgia ainda mais, porque uma lesão expansiva, ou seja, um tumor, que é uma lesão que não tem nada a ver com o tecido cerebral e está crescendo ali no cérebro. E nós estamos falando de uma caixa hermeticamente fechada que é o crânio. Então, aquele crescimento, ele é passível de gerar uma sequela, um déficit neurológico, muito mais precocemente que um tumor de mama ou um tumor de próstata. Sim. Por isso o diagnóstico precoce é tão importante. E a área cerebral é tão importante.
Os principais esse tumores... diagnóstico, só uma pergunta, esse diagnóstico precoce, quando o senhor fala, é que tipo de exame? Quem deve fazer? Eu, Duda, vou lá, vou fazer ou tem que ter alguma indicaçãozinha para falar, eu preciso fazer? A indicação é sempre a clínica do paciente. Tá. Mas muitas vezes o paciente tem uma dor de cabeça, ou tem uma dormência, um formigamento, ou mesmo Hoje mesmo eu atendi um paciente que a queixa dele é uma queixa progressiva, quase imperceptível. Ele percebeu que há 5 meses ele vem tendo uma certa dificuldade para escrever com a mão direita. Ele é destro. Ele demorou 5 meses para procurar uma ajuda. Ele estava com dificuldade? Uma dificuldade para escrever, ou seja, saiu do normal. Ele escrevia muito bem e, de repente, ele parou de escrever tão bem. Isso já é uma alteração. E o diagnóstico foi feito com uma ressonância. Nesse caso, infelizmente, ele tem um tumor cerebral, que é uma lesão expansiva, exatamente na área motora contralateral, ou seja, se o problema é a mão direita, o giro pré-central do lado esquerdo é o problema, é onde está a lesão. Mas o diagnóstico foi inicial e a cirurgia dele vai ser realizada e com uma chance de sucesso muito grande. Agora, técnicas, doutor, de cirurgia. E aí eu já quero emendar minha pergunta. Faz cirurgia com o paciente acordado da cabeça, doutor? A gente Ai, que medo. A neurocirurgia tem evoluído muito, né? Eu prefiro e uma não ver dessas nada. técnicas é a técnica com o paciente acordado. É uma técnica? É uma técnica cirúrgica utilizada principalmente em circunstâncias em que esse tumor ou essa lesão está numa área muito nobre, principalmente relacionada à linguagem. Por quê? Porque as áreas motoras ou sensitivas ou os nervos cranianos, eles conseguem ser monitorizados mesmo com o paciente sob anestesia geral, ou seja, dormindo. Sim, dá para monitorizar. Através de um neurologista, um colega neurologista que fica dentro da sala cirúrgica e monitoriza em tempo real todos esses movimentos do paciente. Mas quando se trata de linguagem, a área flutua, não é totalmente restrita à anatomia do livro. Então, por exemplo, a minha área da fala pode ser uma e a sua outra. Então, é importante acordar o paciente. Meu Deus. Então, a questão é a seguinte, parece difícil, mas não é. Mas ele está acordado, com a cabeça cortada, falando, vai perguntando? No começo, ele está dormindo. Ah, ele começa dormindo. Começa dormindo, a gente já sabe que vai acordá-lo. Então, é toda uma preparação diferente para isso. Até uma anestesia diferente, anestesia diferente, tudo é diferente. Tanto que a gente usa anestesia local também. Nossa. No cérebro em si, não existe terminação para dor no cérebro. Até a dura mater, sim. Então, pele, subcutâneo, osso dura mater, tem dor. Exato, tá sabendo. Tô estudando, né, doutor? É isso aí. Mas no cérebro não tem. Então, depois de tudo isso aberto, quando a gente chega no cérebro, aí sim, superficializa-se a anestesia do paciente, ele acorda. Obviamente, ele está com uma visão só dos campos cirúrgicos. Sim. E geralmente nós sempre temos uma neuropsicóloga acompanhando a cirurgia, que vai fazer todo um protocolo de perguntas que são baseadas na vida do paciente. Mas posso fazer uma pergunta no meio disso? Vamos supor que ele seja, por exemplo, uma apresentadora de TV. Nossa senhora, vai ficar querendo falar sobre saúde lá na maca. Nós te acordaríamos e falar, olha, apresenta um programa como você está acostumada. Ah, é? Porque a gente precisa retornar o paciente para a função dele. Então, é diferente se você opera um paciente que é um apresentador de TV, de um outro paciente que, por exemplo, pode ser um atendente de telemarketing, que tem que privilegiar a audição. Então, as funções, as profissões são diferentes e também são diferentes os testes aplicados para a gente ter a excelência da cirurgia. Eu tenho uma duvidazinha assim, simples. O paciente não acorda desesperado quando se vê? Não, porque ele já sabe e é preparado para isso. Então, mas justamente por ele saber... Aí tem toda uma conversa, uma preparação. É difícil, não é nada de súbito. E o anestesista também está preparado para isso. Ele entra com algumas drogas que deixam o paciente mais calmo, mas que não afetam as funções de fala, de linguagem do paciente. Então tem coerência a minha pergunta, né? Porque tem coerência. Pode acontecer se não tiver todo um preparo. Exato. Existem vídeos, por exemplo, de pacientes que são músicos que tocam instrumentos musicais durante a cirurgia. Ah, não. Então, tudo isso é para voltar o paciente para a função dele. Doutor, falando em avanços, tecnologias, o que mais beneficia o paciente em termos de cirurgia? Que tipo de cirurgia? A cirurgia segura, com um profissional extremamente capacitado, não tem jeito, não tem milagre. Você precisa estar em constante atualização
E o cirurgião, ele é dependente da mão. Então, ele precisa estar em constante atualização, não só teórica, mas técnica. As dissecções são muito minuciosas. Os microscópios neurocirúrgicos são muito caros, por isso que também o hospital faz diferença. E as técnicas, por exemplo, hoje de manhã eu operei um paciente com tumor cerebral. Sim. E essa cirurgia foi feita através de um endoscópio. Então é uma técnica minimamente invasiva para uma lesão que estava dentro do ventrículo do paciente. Sim. Então, com um corte de 2 centímetros, o endoscópio pode entrar no ponto correto e dentro do ventrículo ressecar. Coisa que antigamente a gente teria que fazer com um corte muito maior. Sim. Por isso, muito, né? O avanço é muito importante para a neurocirurgia. Nossa, doutor, olha quanta informação, hein? Que bom. Mas isso para mim foi uma novidade, esse negócio de acordar o paciente e falar. E, nossa, eu não posso fazer uma cirurgia dessa, nem quero, porque senão pensou eu apresentando um programa no meio da cirurgia. Exato. Vou querer conversar com os médicos, não vai Mas dar certo. tudo é em prol do paciente entrar na cirurgia com uma lesão e ele sair da cirurgia sem a lesão e sem sequela. Isso é mais importante. Exatamente. Doutor, obrigada pela sua participação. Volte sempre ao programa Saúde de Você. Estamos à disposição. Obrigada. Muito obrigado. E se quiser conhecer o doutor Hugo Dória, você pode também acessar o nosso portal, programasaudeVocê.com.br. E agora a gente continua com o Papo em Dia. Obrigado, Dudu. Um abração, beijo pra você. Até amanhã. O nosso site aí. Belo, formoso, informativo, dinâmico, atualizado. Olha lá. Ó, galera bonita. A gente com a Alexandra Couto. Você desce eu. Frango xadrez, a receita. Quem perdeu? Posso dar uma dica? A gente provou. Como sempre, a gente comeu mais do que eu. Não, senhor. Você comeu mais. Gostoso pra caramba, delicioso. Acendeu a luzinha pra vir pra cá, tá certo? Isso. Tá demais. Tá demais. Agora é aqui. Meu Deus do céu, tá um parari pororó que eu vou te falar, hein? Gente, vamos embora. Lembrando que amanhã, entre os assuntos do programa, dúvidas do DPVAT. Não tá um bololô, só a confusão. Fala uma coisa, outro fala outra, quer eliminar, sobe eliminar. Amanhã teremos um despachante para nos orientar, antes tarde do que nunca, não é? Dessa questão do DPVAT, PVA e Pararipampam. É um dos assuntos de amanhã. Vamos embora? Vamos! Tchau, gente! Vem até aí amanhã. Com o Fernando Martins, com o irmão Renin, Hora H, da Rede Mais FM do Grupo Rede Brasil, simultâneo Rádio e TV. Voltamos amanhã 10. Tchau! O programa a seguir contém o recurso de audiodescrição. De todo o Brasil, nós estamos começando mais uma edição do Hora H, o seu programa de notícias, um programa de rádio que é transmitido pela Rede Brasil de televisão. Você esteve até agora com o Papo em Dia. Do meu amigo Luciano Faccioli, peso pesado na comunicação do Brasil. Faccioli, obrigado por tudo, hein? Nós estamos agora iniciando este programa de rádio para Franca, Campinas, Brasília, Olambra, Gurupi, Guararapes e Araraquara. E o nosso programa de TV pela Rede Brasil de televisão, que pode ser captada no canal 10 TV aberta em todo o Brasil. Hoje, começando com uma equipe completa. Temos Fernando Martins, temos a nossa amiga e companheira Tatiana Oleinick, que está começando hoje com a gente. Seja bem-vinda, viu, Tatiana? Muito prazer fazer parte aqui da Rede Mais FM, Hora H. E estamos todos muito felizes em ter você conosco a partir de hoje, muito segunda-feira. Obrigada. E hoje é segunda-feira, marque aí, 20 de janeiro do ano de 2020. Daqui a pouquinho teremos um feriado, em dia 25, feriado de São Paulo. E hoje feriado no Rio de Janeiro. Fernando Martins, boa tarde, Martins. Boa tarde, Hermano. Boa tarde aos amigos que acompanham a gente em todo o Brasil, pelo rádio e pela TV. Boa tarde, Tatiana Oleinick, nossa companheira a partir de hoje aqui. Seja muito bem-vinda ao nosso mesão, a nossa bancada do rádio na TV. Pois né, está aumentando. Nós temos até um entrevistado hoje. Olha verdade. Que bacana. Vamos falar de Vilásio assunto, Pereira, gerente de cadastro positivo do SPC Brasil. Vilásio, bom dia. Aliás, boa tarde, né? Já passamos do meio-dia. Boa tarde, Hermano. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, Tatiana. Boa tarde a todos. Tudo bem com você, não é? Tudo bom. Daqui a pouquinho nós vamos conversar sobre cadastro positivo e saber exatamente o que é isso.
Meu amigo Fernando Martins, que temos de especial para hoje? Pois é, vamos aos destaques de hoje, o que está acontecendo nessa última hora. Afinal de contas, o Hora H traz as principais notícias, o que aconteceu na manhã, né, no caso desta segunda-feira, e também os assuntos que são repercutidos no final de semana. Olha aí, a Folha de São Paulo está dando hoje. PCC realiza fuga em massa e 75 escapam no Paraguai. O nosso amigo... o Luciano Faccioli já falou sobre isso, mas nós vamos falar também. E a manchete do Estadão fala sobre com juro menor, transferência de dívida de imóvel dispara, um comportamento novo da economia brasileira diante da redução dos juros. Nós vamos conversar sobre isso também com o nosso convidado especial de hoje. E o que temos mais? Pois é, os outros jornais, já que você citou a Folha e o Estado, irmão, vou dar uma passadinha rápida pelas manchetes. E depois entramos nas nossas manchetes. Jornal O Globo coloca que, sem interesse, o BNDES encerra a linha de 4 bilhões de reais para a área da segurança. Os jornais de Minas Gerais, tanto o Super Notícia, o Estado de Minas e o Tempo, trazendo um domingo de medo, prejuízo e protesto. As chuvas estão castigando Belo Horizonte, irmão, e fazendo pessoas vítimas, né, de perderem os seus objetos, perderem o seu patrimônio. As capas desses jornais trazendo essa questão. Inclusive, o jornal Super Notícia, com uma senhora sendo carregada com a água até a cintura por outras pessoas, e a manchete é: salve-se quem puder. Essa manchete do jornal Super Notícia de Belo Horizonte. Já o 0 Hora do Rio Grande do Sul traz: acordo dos Estados Unidos e China deve impactar a economia do Rio Grande do Sul. Segundo esse noticiário, deve impactar a economia na questão de taxações e ampliação de transações, sobretudo nos produtos agrícolas entre os dois países. O Correio do Povo traz justamente a fuga de presos no Paraguai, que levou o Brasil a fechar a fronteira, e agora o ministro Sérgio Moro diz que não houve um fechamento, diz que houve um reforço na segurança. Nós não estamos, olha, a notícia que eu tenho aqui fronteira fechada. Pelo menos um deles já foi recuperado, já foi pego aí pelas forças de segurança, mas um é pouco, né? São 47, né? E o governo paraguaio prendeu o diretor do presídio e mais 30 agentes. Eles estão achando que a fuga foi facilitada. Que houve facilitação, sem dúvida. O jornal Correio Brasiliense trazendo essa mesma notícia: presos ligados ao PCC fogem do Paraguai e podem estar no Brasil. Por fim, Diário de Pernambuco, 280 milhões de reais em emendas para Pernambuco, é o destaque que vem do governo federal são 950 emendas parlamentares indicadas pelos deputados federais pernambucanos. A Folha de Pernambuco já fala da primeira rodada do Campeonato Pernambucano. Náutico e Sport iguais, Santa lidera. Muito bem. E a Tarde da Bahia, para finalizar: normas para a circulação de animais são ignoradas. Tutores de cães bravos ou de grande porte estão descumprindo a lei por lá, irmão. Enquanto você prepara as nossas manchetes, eu vou pedir para nossa companheira Tatiana escolher um destaque para ela hoje, falar com detalhes aqui em nosso programa. Tatiana, o que você tem? Eu sei que tem muitas notícias. Qual delas você destaca? Eu tenho bastante aqui, tô até perdida nos papéis, realmente. Semana começando bem aquecida, né, irmã? Bom, teremos também o governador Witzel, né, do Rio de Janeiro. Aquela história do Rio, né? Sim, ele diz que a crise de água na SEDAI foi sabotagem. Então, é até um pouco arriscado dizer isso, né? Ele disse hoje acreditar que essa crise na água distribuída pela Companhia Estadual de Águas e Esgotos no Rio, a SEDAI, foi sabotagem para manchar a imagem da companhia para o leilão de concessão. Então, segundo o G1, né, que trouxe essa notícia pra gente, o governador do Rio afirmou que não acredita que a crise tenha sido cometida por incompetência dos servidores. É uma saída dele, né? Mas enfim, daqui a pouquinho nós podemos inclusive dar mais destaques sobre isso. Vamos falar também dessa história do novo ou da nova ministra. Agora vai ser ministério, vai voltar a ser Ministério da Cultura, o que era Secretaria da Cultura. A nossa Regina Duarte, que vai estar agora à tarde com o presidente Bolsonaro. Mas vamos às nossas manchetes agora com o Fernando Martins. Fernando. Ministro Abraham Weintraub admite erro na correção do Enem
e diz que o problema afetou cerca de 6 mil candidatos. Tem muita gente preocupada, irmão, se vai conseguir ingressar ou não na universidade por conta desse erro. O ministro da Educação disse em entrevista à Rádio Gaúcha que o impacto é baixo e que as notas serão corrigidas hoje à noite e culpou a gráfica pelo problema. Nós também vamos falar sobre essa questão da tensão na fronteira com o Mato Grosso do Sul. Como você já havia adiantado, um brasileiro que fugiu do presídio já foi recapturado em território brasileiro. No Acre também fuga de presos. 26 fugiram depois de um fim de semana violento. 25 seguem foragidos e os detentos fizeram um buraco na cela e escaparam com a famosa Tereza, aquela essa corda fuga aí feita foi com depois lençóis. daquela lá do Paraguai. Na Exatamente, depois Pedro daquela. Juan Cavaleiro, né? O nome Pedro da cidade Juan lá, Cavaleiro, que faz exatamente. divisa com Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. E, irmão, às vésperas de completar um ano a tragédia de Brumadinho, ainda há bombeiros trabalhando em buscas e dizem que vão seguir até encontrar as 11 pessoas querem que ainda começar a estão peneirar a desaparecidas. lama agora. Não sei como é que vão conseguir fazer isso, mas Praticamente enfim, um é a ano, notícia. um ano depois, dia 25, sábado, completa um ano Já dessa um ano, tragédia. hein? E Tempo a corre. questão de Minas Gerais, da cervejaria Baker, 500 mil de litros de cerveja estão armazenados desde a interdição. Já foram mais de 2.200 garrafas recolhidas e essa novela continua, irmão. Quanto desperdício de cerveja. É hein, difícil Fernando? dessa empresa Dói no conseguir se coração, reerguer. fala a verdade. Dói no coração. Olha, gente, vou pedir a atenção de vocês agora. Vou ler aqui a nossa apresentação do convidado de hoje. As empresas e instituições financeiras que trabalham na concessão de crédito já podem obter informações dos consumidores por meio do cadastro positivo do Serviço de Proteção ao Crédito. A primeira etapa da iniciativa, iniciada em novembro do ano passado, prevê que 120 milhões de brasileiros recebam notificações por meio de mensagem de texto, e-mail, correspondência física, que serão atendidos pelo cadastro positivo. Para saber o que é isso exatamente, nós convidamos Vilásio Pereira, gerente de cadastro positivo do SPC Brasil. O que é exatamente cadastro positivo, senhor Vilásio? Vamos lá, irmão. Cadastro positivo nada mais é do que um banco de dados que vai reunir as informações do histórico de pagamento de cada um dos consumidores. Então, o consumidor que até então era avaliado na hora da concessão de crédito, fazer uma compra a prazo, pegar um financiamento, tirar um cartão de crédito. Até então, ele era avaliado apenas pelas contas que ele pagava em atraso, o cadastro negativo. Agora, com o cadastro positivo, ele também será avaliado pelas contas que ele paga em dia. Quer dizer, só existia cadastro negativo até agora. O positivo não é que para favorecer o contribuinte, o consumidor, ficava na saudade. Exatamente. Então, aquele consumidor que pagava suas contas em dia, por vezes não tinha acesso a crédito ou tinham acesso a crédito em taxas de juros elevadas, limites baixos. Com o cadastro positivo, as empresas terão um conhecimento maior desse consumidor e poderão facilitar o acesso a crédito dele, dando condições mais adequadas e individualizadas aí de taxas de juros, limites e prazos, por exemplo. Fernando, alguma pergunta para o nosso convidado? Pois é, Vilásio, eu gostaria de saber justamente o seguinte: é uma prática, portanto, para beneficiar quem faz, quem honra os seus pagamentos da maneira correta, etc. E quem está com problemas, porque às vezes, e quero crer que fosse sempre assim, o mal pagador passa por uma situação momentânea, um desemprego, um descompensamento financeiro, enfim. Ele pode ser, entre aspas, penalizado por isso, para ter negativa de oferta de crédito. Como é que fica o outro lado? Ou isso também serve como um chamariz assim, olha, tenta se regularizar, olha que benefícios você pode ter desse outro lado. Pelo contrário, Fernando. Essa pessoa, esse consumidor que passou por uma dificuldade momentânea, por exemplo, hoje, né, até então, né, no cadastro negativo, ele perderia seu acesso a crédito. Ele teria seu cartão negado, sua compra a prazo negado. Com o cadastro positivo, esse histórico de contas que ele vem pagando em dia, ele vai ter um peso, uma relevância muito maior do que um simples esquecimento que ele possa ter tido. Tatiana Leinick, alguma pergunta, Tatiana? Eu vou pedir aqui ao Vilásio Pereira, já desculpa antecipadamente, porque eu tenho uma certa resistência ao cadastro positivo. Eu acredito que isso seja um pouquinho de invasão da privacidade e talvez isso possa ser usado também para prejudicar o comprador. O que você diria? Isso realmente pode ser usado também para o lado negativo? Eu diria para você, Tatiana, que você pode ficar tranquila.
O cadastro positivo, de fato, ele vem para beneficiar, facilitar esse acesso ao crédito. E a lei, ela traz diversas proteções ao consumidor. Então, a primeira delas, apenas empresas que pretendem ou mantêm relações de crédito é que podem acessar seu cadastro positivo. E eles acessarão através da nota de crédito, o score. Eles não acessarão o seu detalhe de contas, a não ser que você autorize essas empresas. E porque muitas vezes, sem a nossa permissão, o nosso nome está no cadastro positivo? Na verdade, isso foi a grande mudança que aconteceu na lei do cadastro positivo ano passado. Até então, o modelo era o opt-in. Então, as pessoas optavam por entrar no cadastro positivo. A mudança de lei que ocorreu no ano passado, ela inverte. Todos serão incluídos automaticamente e serão comunicados, né? Ninguém será incluído sem ser comunicado. Então, há uma comunicação aí por SMS, e-mail, carta, que para milhões de brasileiros já foi feita. E com isso, qual que é a sua opção agora? A sua opção agora é de sair. Então, opt-out. Então, ao receber a comunicação, você fica ciente de que foi inserido nesse cadastro. Mas, claro, a qualquer momento, de forma gratuita, você pode acessar os canais do SPC Brasil, por exemplo, para solicitar a sua saída do cadastro positivo. Eu tenho meios de saber se eu estou bem avaliado lá? Também é gratuito o seu acesso às informações do cadastro positivo. Então, o consumidor hermano, ele pode entrar no site do SPC, fazer um cadastro ali para a gente, de fato, reconhecer que é você e ninguém se passando por você. E entrando com usuário e senha, você consegue acessar o seu score de crédito, sua nota, saber se você está bem avaliado realmente. É uma nota que varia de 0 a 1000, quanto mais próximo de 1000, melhor seu perfil de bom pagador. E também você vai poder acessar as informações que já constam no seu cadastro positivo, que são as informações da primeira onda dos bancos e instituições financeiras que têm mandado os dados desde novembro. Ali você vai ter acesso também de forma gratuita a essas informações. Pois é, pretendendo um empréstimo no banco, eu posso chegar lá para o gerente e dizer, olha aí, eu sou bom pagador, estou no cadastro positivo, quero um juro menor, eu posso fazer isso, é claro. A ideia é que cada vez mais o consumidor esteja empoderado, ele tenha uma consciência de crédito maior. Ao pagar suas contas em dia, ele vai perceber que isso favorece ele no score de crédito e ele pode sim barganhar. Olha, eu tenho um perfil bom, eu quero uma taxa de juros mais adequada ao meu perfil de pagamento. Perfeito. Nós temos um tempo limitado com o nosso entrevistado, que ele tem compromissos. Eu deixaria agora para você, Fernando, fazer a última pergunta. Então. Pois não, nós vivemos uma realidade muito digital hoje, todo mundo tem acesso, mas para quem ainda, e o Brasil ainda tem uma realidade da falta de bancarização das pessoas, eu não sei nem se eu acabei de criar um termo aqui, né? Bancarização é bom. Bancarização é bom, né? Para quem não tem conta em banco, o cadastro positivo também funciona? Sim, como eu falei, a primeira onda foi essa dos bancos, mas ainda em 2020, as informações do setor de telefonia, água, luz, gás e do varejo também constarão nesse cadastro positivo. Então, quando você for fazer um crediário numa loja, alguma outra coisa, mesmo seja no carnezinho, vai fazer diferença? Sim, vai fazer. Desde que você pague suas contas em dia, seu score sempre estará uma pontuação alta. Perfeito. Vilásio Pereira, gerente de cadastro positivo do SPC Brasil, aqui conosco nesta segunda-feira, do programa Hora H pela Rede Brasil de televisão e também pela rede de rádio Mais, com Campinas, deixa eu ver aqui, Campinas, Brasília, Olambra, Gurupi, Guararapes e Araraquara. Eu só ia pedir para o senhor ficar um minutinho mais aqui, para logo quando a gente entrar apenas com a transmissão de rádio, então a gente pode se despedir. Mas, de qualquer forma, muito obrigado pela sua disposição em estar aqui conosco hoje. Eu que agradeço o convite e fico à disposição para visitar aqui mais vezes. Perfeito, muito obrigado. Olha aí a notícia de hoje. O presidente Jair Bolsonaro deve se reunir agora à tarde no Rio de Janeiro com a atriz Regina Duarte. A informação é de assessores do presidente. Na conversa marcada para as 3 horas da tarde. Pelo menos até agora, a conversa foi marcada para este horário. E seria no aeroporto Santos Dumont, do Rio de Janeiro. Os dois, o presidente e a atriz, vão falar sobre o convite para ela assumir a Secretaria Nacional de Cultura. E a história parece que a secretaria vai voltar a ser ministério. Na sexta-feira, o então secretário nacional de Cultura, Roberto Alvim,
foi demitido por Bolsonaro. Alvim, acometido aí de uma loucura, sei lá o que passou na cabeça dele, publicou nas redes sociais um vídeo no qual faz um discurso com frases semelhantes às usadas por Joseph Goebbels, ministro da propaganda do governo nazista de Adolf Hitler. O nome de Regina Duarte surgiu dentro do governo como o favorito para a vaga de Alvim. Então eles vão se encontrar agora às 3 horas da tarde e ela vai dizer se aceita ou não ser ministra da Cultura. O que é que você acha disso, Fernando? Pois é, eu acho engraçado como precisou haver uma celeuma tão grande para entender a necessidade de a cultura voltar a ser no Ministério. Já acho isso. Precisou haver esse imbróglio gigantesco para dar à cultura a necessidade do espaço que tem que ter. Para não colocar ela, não é, submissa ao Ministério do Turismo, da cidadania, se não me engano, não é? Não, me parece que é turismo. Eu vou checar isso, mas me parece que é do turismo. Se fosse cidadania, ela estaria com quem? Com a Damares lá, não é? Não. Cidadania é o Osmar Terra. Certo. É o Osmar Terra. A Damares é Direitos Humanos. Isso. Mas, vamos acompanhar, né? Vamos acompanhar e ver o que vai acontecer. Eu acho que ela é muito simpática, ela é uma figura extraordinária nesse sentido, uma grande atriz, né? Você não acha? Carismática também, com uma carreira longa aí no mundo das artes. Nossa, a Regina Duarte é uma... É um forte nome. É uma figura doce, uma figura bondosa. Eu acho que ela... Não sei, porque isso aí a gente vai ver a capacidade de gestora, se ela tem ou não, porque até agora ela é essencialmente uma atriz, mas de posições firmes. É uma figura que sabe, sempre não teve receio, não teve medo de se colocar como antilulista em todos os sentidos. Sofreu muito por causa disso, segurou essa onda toda. Então que ela seja realmente bastante feliz. Eu tenho aqui a informação de que a secretaria, aliás, a gente está dizendo aqui, a gente está fazendo esse comentário na suposição de que ela aceitaria, né? Você acha que ela vai aceitar, Fernando? Eu acho que vai. Você acha que vai, né? Mesmo porque já se colocou à disposição desse encontro com o Bolsonaro, não é, com o presidente Bolsonaro, eu acho que isso aí é 80%, 90%. Ela quer garantir que ela vai ter a autonomia necessária também para dirigir a pasta. E acho bacana, né? Que seja alguém da arte, né? E uma mulher também. Isso é importante. Eu sei que eu não quero ser sexista, mas eu acho importante também termos mais mulheres lá no Legislativo. E uma pessoa querida em todo o país. Sim. Ninguém pode falar, né, que essa mulher seria aí, sei lá, nazi-fascista, nesse sentido. Quer dizer, esse rótulo, se ele pode ser colocado em alguns dos assessores de Jair Bolsonaro, ou em seu guru, ou seja lá, aquele filósofo dele, sei lá. Mas esse rótulo para Regina Duarte não serve. Então a oposição vai ter que buscar outro. Não é? Eu tenho aqui mais alguns detalhes sobre isso, dizendo que a Secretaria Nacional de Cultura herdou as atribuições do antigo Ministério da Cultura, extinto pelo próprio Bolsonaro. Ainda não, como você disse aí, Fernando, ainda não há uma definição se com a eventual ida de Regina Duarte para o governo, a cultura ganharia status de ministério. Mas a voz corrente é de que a Secretaria da Cultura voltaria a ser um ministério. Diz aqui a notícia ainda... É vinculado ao Ministério da Cidadania mesmo. Cidadania, então você estava certo. Você estava certo. Na agenda oficial da presidência para esta segunda-feira, não consta a conversa com a atriz. Bolsonaro viajou para o Rio nesta manhã. Na agenda estão marcados uma reunião com o prefeito da cidade, Marcelo Crivella, e um almoço com oficiais da Marinha. Hoje é o dia do padroeiro. São Sebastião. Então, eu não sei se exatamente se é feriado no Rio, mas deve ser, porque o no pessoal Rio de Janeiro idolatra. Sim. Então, o pessoal idolatra não é? São Sebastião do Rio de Janeiro. O padroeiro do Rio de Janeiro. Muito bem. Sobre esse discurso aí do ex-secretário, o senhor Alvim, não é? Não vale nem a pena a gente falar mais sobre isso. São águas passadas, mas realmente o Homem Bola fala. O sujeito surtou de vez. E muito desculpa, né? Só para finalizar, mano, um dramaturgo com a carreira que ele tem, com a inteligência que tem, dizer que não sabia, que parecia. Me desculpa. Até mesmo o cenário, a trilha sonora, tudo era parecido. Olha, eu troco de nome aqui, irmão. Você pode me chamar de qualquer outro nome. Eu acho que não tem como dizer que não sabia. Eu mudo de nome. Realmente bom.
Enfim, então temos mais algum destaque aí, meu caro Fernando? Nós temos a questão do Enem, né? Que havia preocupação esse final de semana em que houve a liberação das notas na sexta-feira, porque houve um erro na correção da prova. O ministro Abraham Weintraub estimou em 6 mil pessoas o número de afetados por esse erro na correção do Enem. Ele deu uma entrevista hoje de manhã à Rádio Gaúcha, dizendo que é baixo o impacto e disse que as notas vão ser corrigidas ainda hoje. Ele disse que é 0,1% das pessoas, cerca de 5 ou 6 mil candidatos. O ministro explicou que o erro seria da impressora da gráfica Vale de Soluções S.A., responsável pela diagramação, manuseio, embalagem, rotulagem e entrega aos correios dos cadernos de provas. Segundo ele, a máquina dava umas engasgadas durante a impressão e isso gerou o descolamento da prova com o gabarito. O ministro disse que, por ter sido um problema mecânico, deve tomar as medidas cabíveis contra a gráfica e aparentemente não foi uma coisa de má fé, foi um acidente. Não depende da avaliação dele, disse o ministro, e a gente vai ver legalmente o que acontece. Essa falha foi concentrada, segundo o INEP, que é responsável pelo Enem, em Minas Gerais, né? É uma falha muito pontual e, além disso, o ministro disse que pelo menos 200 mil candidatos pediram revisão das notas pelo e-mail enem2019@inep.gov.br. Então você, aluno aí que se sentiu lesado também, ou pai de algum aluno, pode mandar também para esse e-mail, né? enem2019@inep.gov.br para revisão, solicitar a revisão da prova. Exatamente. Muito bem, olha aí, digno de registro essa desculpa. Bom, ele sempre representa o governo, não é uma entidade institucional, governamental, mas é a primeira vez que eu ouço essa alegação, engasgou a máquina. A impressora engasgou. Engasgou a máquina do governo. Gente, uma notícia importante para a gente dar aqui hoje. FMI reduz a expectativa de crescimento no mundo para 2020, neste ano, portanto, mas eleva a do Brasil. Uma revisão dos números brasileiros para cima se deve ao impacto da Previdência, a reforma da Previdência, né? E a melhora de expectativas no setor de mineração. O FMI, Fundo Monetário Internacional, publicou nesta segunda-feira, hoje, portanto, mais uma revisão de suas projeções de crescimento da economia global. E o próximo é para este ano, e o próximo reduzido em 0,1 e 0,2 ponto percentual, respectivamente, a previsão, que divulgaram em outubro. Com isso, o fundo projeta expansão de 3,3% em 2020 e 3,4% em 2021. Oxalá, é o caso de dizer oxalá. Muito bem. Essa melhora do sentimento foi após a aprovação da reforma da Previdência, né? E pelo desaparecimento aí das rupturas de oferta no setor mineral também, é o que dizem. Muito bom. Vamos aos detalhes dessa informação da fuga lá no Paraguai, Fernando? Temos, Vamos dar mais sim, algum. tem. Eu Você sei que aí, hoje na sua relação de efemérides aí está o fato do Rio de Janeiro venerar o seu padroeiro, mas alguma coisa de mais importante aconteceu neste dia 20. Legal, vamos 20 de janeiro. 20 de janeiro. Vamos aos destaques e aí a Tati completa a informação. Isso, vamos rapidamente com isso e logo depois esse complemento de informação lá do Paraguai com a Tati. 20 de janeiro de 2020. 20. Ai, muito legal, bom isso, né? hein? 346 dias para acabar o ano. Dá tempo ainda de você fazer o seu ano diferente, hein? E pro carnaval, quanto tempo falta? Pro carnaval falta pouco, né? Um mês. A coisa só começa a funcionar aqui depois do carnaval. Então tem ainda mais uns 30 dias, mais ou menos. Mas nesta data, em 1890, irmão, era oficializado o hino nacional do Brasil. Composto por Francisco Manuel da Silva, né? Então, desde essa data, em 1890, que o nosso hino é esse atual hino que nós temos. do Pirangas, Margens Plácidas. E por aí vai. Que a gente pode desafiar as pessoas, nem todo mundo sabe. No meu tempo a gente cantava na escola. Hoje em dia o pessoal não canta mais. Eu também. Nesta data, em 1917, era lançado em disco Pelo Telefone, que é considerado o primeiro samba a ser gravado no Brasil. De Dunga, se não me engano. Não. Pelo telefone. Pelo telefone. Também nessa data, em 1941, era criado o Ministério da Aeronáutica do Brasil, né? Depois, em 1951, nesta data, 20 de janeiro, era inaugurada a TV Tupi do Rio. Primeira televisão brasileira. Televisão brasileira. Assis Chateaubriand. Assis foi o homem Chateaubriand. que trouxe
20 ou 30 aparelhos, Antes mesmo de ter a no TV. Rio de Janeiro e colocou o pessoal no ar. Exatamente. Eu sempre conversava com a Hebe Camargo a esse respeito. A Hebe ia participar dessa história da inauguração da TV brasileira e teve lá, sei lá, um namorado a chamou para um encontro e ela acabou não indo e ela dava risada. Você perdeu um momento histórico da história da televisão brasileira, Hebe. Ela falou, pois é, o amor. Grande comunicadora. E ela não queria ir também para não ter que cantar o hino da TV Ela brasileira. não gostava do hino. Não gostava, né? que vingou como tudo vinga, no teu chão piratininga. Esse hino realmente ninguém sabe. Só eu, você viu que eu sei. Olha, você me surpreende a cada momento. E hoje é o dia do Fusca, sabia? Ah, é? Também? Dia do Fusca. Daquele Dia Nacional carro do que Fusca. aconteceu, puxa vida. Você já teve um Fusca, irmão? Imagina se eu tive. Que cor que era o seu Fusca? Vermelhinho. Vermelho? Eu tive um amarelo. Ano 1973. O meu também era 73. Mas o meu primeiro carro foi um Gordini. Na Gordini? verdade foi um Gordini. Renault Gordini. E aí eu vendi o Gordini e comprei um Fusca e fiquei maravilhado. Eu tive um Fusca, foi meu primeiro carro. Tinha nome? 1973. Não tinha. Não tinha nome? Olha aí. Não tinha. Teve até um filme, não é? Tem vários, sobre né? o Herbie. O Herbie. E você teve um Fusca na vida? Não, mas eu tenho vontade de ter um dia. É a paixão da minha vida. Quando vai Eu teria um amarelinho. Já é realidade, né? Mas a gente pode conseguir uma Brasília amarela. O que você acha? Brasília. Você gosta do amarelo? Pra voltar ao Mamonas? Muito então, bom. Temos mais alguma coisa? Em 1985, em 20 de janeiro, era inaugurado o Aeroporto Internacional de São Paulo, aeroporto lá em Guarulhos, irmão, completando 35 anos de existência e cada vez mais moderno, né? Com as Aeroporto de Cumbica, né? Aeroporto Antes era a de base aérea de Cumbica, construído ali no Jardim Presidente Dutra, ao lado da rodovia Presidente Dutra. É um dos aeroportos de maior movimento em todo o mundo, né? Exato. E para encerrar, os nascimentos dessa data, em 1866, nascia Euclides da Cunha, escritor brasileiro, que morreu em 1909. Nesta data, em 1920, nascia o diretor de cinema italiano Federico Fellini, morto em 1993. Hoje é aniversário de Buzz Aldrin, astronauta norte-americano que fez parte da missão Apollo 11, né? Nascido em 1930, e também do cantor sertanejo Luciano Camargo, irmão de Zezé de Camargo, que nasceu em 1973. Em relação às perdas, nesta data, em 1983, morria Garrincha, um dos grandes nomes do futebol brasileiro e também do mundo, nascido em 1933, e mais recentemente morria o treinador de futebol brasileiro Carlos Alberto Silva em 2017. Hoje, além do Dia do Fusca, é Dia Nacional da Parteira Tradicional. Faz parte de uma lei, a Lei 13.100, de 27 de janeiro de 2015. E hoje também é Dia do Farmacêutico, irmão. Muito bom. E agora, Tati? Bom, agora vamos falar a respeito dessa fuga que aconteceu no Paraguai, né? A Procuradoria do Paraguai pediu a prisão do diretor de presídio regional de Pedro Juan Caballero e de 30 agentes penitenciários após a fuga por um túnel de 76 presos de uma facção criminosa brasileira que aconteceu ontem. As autoridades paraguaias investigam se houve uma rede de corrupção que facilitou a fuga dos integrantes do primeiro comando da capital, PCC. A imprensa local informou ontem que 30 agentes de segurança foram presos, mas as autoridades paraguaias não confirmaram essa informação. Então temos aí também essa investigação que está acontecendo, né, a respeito dessa fuga de muitos criminosos 75, brasileiros. Né? Esse diretor do presídio lá, nessa altura, já deve ter dançado, não é? Foi preso. Foi preso. Olha, preso. O Ministério Público do Paraguai, essa informação da Tati aqui, pede a prisão do diretor de guardas, os guardas também presos. Pelo menos 30. Então, a fuga de presos do PCC no Paraguai preocupa estudantes brasileiros no país. Nós temos a nossa maquiadora aqui, cuja filha estuda lá. Ela está preocupadíssima. Sim. Ela faz o curso de medicina em Pedro Juan Caballero, né? E vários estudantes brasileiros frequentam o curso de medicina naquele país. É lamentável, né? Eu cheguei a ver as imagens de um túnel que foi cavado, né? Mas a suspeita é de que
houve uma colaboração, talvez, com os policiais ali, com a segurança, né? Um conluio para que tenham fugido, talvez, de uma forma, não pelo túnel, como eles alegam. Ontem o governo paraguaio já tinha anunciado os afastamentos de Joaquim Gonzalez, diretor-geral de estabelecimentos penitenciários, Matias Vargas, chefe da segurança, Christian Gonzalez, o diretor daquela unidade, além de 5 agentes penitenciários. Isso ainda ontem, né? Hoje já sobe para 31, a juíza de execução ordenou de forma provisória a prisão para esclarecimentos. Todo mundo tem que ser ouvido antes que desapareça. Muito bem, finalzinho de programa aqui da televisão, mas continuamos, hein? Continuamos pela nossa rede de rádio, Rede Mais FM. E nesse finalzinho de tempo de televisão, da Rede Brasil de Televisão, tem aqui uma história que apareceu agora no UOL, no site de notícias UOL, ligado à Folha de São Paulo, dizendo que esse Roberto Alvim, o secretário de Cultura do governo Bolsonaro, disse desconfiar de ação satânica. Ele disse que houve uma ação satânica por trás do vídeo e de sua demissão. Ex-secretário da Cultura de Bolsonaro foi demitido após usar falas do ministro de Hitler, Joseph Goebbels, em pronunciamento oficial. Demitido após ter sido associado ao nazismo, o ex-secretário da Cultura do governo Bolsonaro, Roberto Alvim, compartilhou uma mensagem em grupos de WhatsApp, na qual diz desconfiar de uma ação satânica por trás de sua demissão. Muito bom. Talvez seja o próprio discurso, né, dele. Pois é, isso não tem nem dúvida. Eu não vou comentar, não. Fernandinho, vamos encerrando a nossa participação aqui pela Rede Brasil FM, convidando, não é, os nossos amigos para estarem conosco a partir das 7 da noite com o RB Notícias. Muito obrigado, amigos, e até amanhã, terça-feira, dia 21. Até lá. E nós...